Olá, muito boa tarde. Eu sou Indira Tavares, estudante do curso Estudos Cabo-Verdianos e Portugueses na Universidade de Cabo Verde. Vou falar um pouco do sistema penitenciário de Caxias e da fuga dos 8 presos que aconteceram no ano de 1916. A prisão de Caxias funcionou como cárcere desde 1916, durante a Primeira República. Era utilizada ocasionalmente para presos políticos e sociais. A responsabilidade pelas funções prisionais e pelos cárceres passou para a PVDE, a Polícia de Vigilância da Defesa do Estado. Em janeiro de 1935, o Reduto Sul do Forte de Caxias, destinado a homens, foi transferido para a jurisdição dessa polícia. Em maio de 1938, o mesmo ocorreu com o Reduto Norte, destinados a mulheres. Os primeiros presos políticos do Estado Novo começaram a ser encarcerados em Caxias entre 1936 a 1937. Os presos eram punidos e torturados e eram considerados inimigos do Estado. Enfrentavam condições severas, incluindo isolamentos prolongados em celas subterrâneas e castigos arbitrários, como corte de correspondências e de visitas, confinamentos em espaços isolados e sem iluminação. Pau de arara também era uma das torturas, onde os presos eram pendurados pelos punhos e joelhos, causando-lhes muita dor. Os choques elétricos eram aplicados em várias partes do corpo, incluindo órgãos genitais. Havia o uso da geladeira, uma cela isolada, fria e escura que proporcionava sofrimento psicológico intenso, havia privação de sono e da alimentação. Naquela época, os presos políticos sofriam muita tortura, não podiam reclamar de nada. A fuga de Peniche em 1960 tinha levado ao aumento de medidas de segurança em Caxias, com reforço de guardas, maiores períodos de isolamento, suspensão de visitas em comum e constantes mudanças de presos para evitar o plano de fuga. No dia 4 de dezembro de 1961, houve uma fuga notória de 8 militares comunistas do Reduto Norte, evidenciando a resistência dos presos. A fuga foi facilitada por Antônio Terrezo, um preso que tornou mecânico e trabalhador dentro da prisão, o que lhe permitiu acesso e liberdade de movimentação dentro da prisão. O plano utilizou um carro oficial blindado que havia pertencido ao ditador Salazar. Um chanceler imperial de 1937, que Terrezo conseguiu reparar para a fuga. Durante o recreio, os presos fingiram jogar no interior do reduto, através da chanceler imperial de 1937, que Terrezo conseguiu reparar para a fuga. Durante o recreio, os presos fingiram jogar no interior do Reduto Norte, local cercado por muros altos e acessível por um túnel. Quando o carro chegou ao fosso, os presos entraram rapidamente
através do veículo que partiu em alta velocidade pelo túnel, alboreando o portão da prisão e escapando sob os disparos dos guardas. Mas eles não foram atingidos porque o carro que eles tinham utilizado era blindado, que era o carro do ditador Salazar. Os fugitivos foram deixados em vários pontos da cidade de Lisboa. O carro foi abandonado horas depois. Os participantes da fuga eram José Magro, Francisco Miguel Duarte, Antônio Gervásio, Domingos Abrantes, Guilherme da Costa Carvalho, Elídio Esteves, Rolando Verdiel e o condutor Antônio Teresa. Esta fuga, pelo fato de ocorrer tão próxima da fuga do Peniche durante o dia e por utilizar o automóvel blindado do ditador Salazar, terá contribuído para o aceleramento da crise do regime, terá contribuído pelo ponto. Crise do regime. Com as duas fugas, o Partido Comunista recuperou metade dos funcionários que tinham encarcerado e teve um impacto simbólico importante para a oposição do regime salazarista. Este episódio demonstrou a capacidade de resistência e a organização dos presos políticos contra a repressão da PIDE. A Polícia Política do Estado Novo, minando a imagem do controle absoluto do regime. Muitos opositores fugiram do país para escapar da perseguição política e a censura, a falta de liberdade de expressão, buscando asilo em países como Suíça e Brasil. Essa diáspora política contribuiu para a formação de comunidades portuguesas, contribuição para as comunidades portuguesas em Portugal, comunidades portuguesas no exterior, que continuaram a luta contra o Estado Novo, divulgando os problemas da ditadura e mantendo viva a oposição. A fuga e o exílio permitiram que opositores organizassem ações diretas contra o regime, como a Operação Dulcinea, sequestro de navios Santa Maria em 1961, e outras tentativas de revolta militar que chamaram a atenção internacional para a situação em Portugal. Além disso, o episódio integrou-se num contexto crescente da ostentação ao Estado Novo, que a partir da década de 1960 enfrentava uma oposição cada vez mais ativa, especialmente entre jovens universitários, exilados e emigrados que buscavam a democracia e o fim da repressão. A repercussão da fuga contribuiu para alimentar o desgaste do regime, que culminaria na sua queda em 1974 com a Revolução dos Cravos. Com a tortura e o maltrato que havia na prisão, os presos uniram-se e ajudaram uns aos outros
conseguiram armar o plano de fuga, conseguiram fugir. Assim, com a fuga dos oito presos, com a ousadia de fugirem no carro do ditador Salazar, passou assim os outros presos viram que a ditadura, o regime salazarista não era tão bem estruturado como eles pensavam e começaram a reunir-se para poderem acabar com o regime. Muito obrigada pela vossa atenção, espero que vocês tenham gostado um pouco sobre a prisão de Caxias e a fuga dos 8 presos que aconteceram no ano de 1916. Obrigada.